Ron, o Cavaleiro do Espaço. Paranoia, a Guerra dos Espectros. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Paranoia. Essa história foi publicada originalmente em 1984, na edição 53 da revista Ron, Cavaleiro do Espaço, Ron Space Knight, na capa trazendo o título Paranoia Strikes Deep, a paranoia ataca profundamente. E aqui no Brasil ela saiu em 1989, na revista X-Men número 8, da editora Abril, em cuja capa nós vemos aqui o Colossus dos X-Men enfrentando o Fanático. E ao fundo, observando o Noturno e o Wolverine. Bem, então aqui, originalmente o título da história é Paranoia Strikes Deep, Paranoia ataca profundamente. Aqui no Brasil arranjaram o nome de União de Forças. Então não tem nada a ver com o original. Mas, pelo menos começaram a história da primeira página. A gente vê uma imagem, em que na verdade é um reflexo. O Nick Fury, à direita, o Dan Dugan, à esquerda, grandes parceiros da Segunda Guerra Mundial, porque originalmente o Nick Fury lutou na Segunda Guerra Mundial, o Dan Dugan era seu parceiro. Eles lutavam numa divisão especial chamada Comando Selvagem. No universo cinematográfico da Marvel, isso é diferente. O Nick Fury nunca lutou na Segunda Guerra Mundial, ele é contemporâneo. Mas o Dan Dugan, sim, ele é da Segunda Guerra Mundial. Ele aparece no filme do Capitão América, o Primeiro Vingador. Ele também aparece na série da Agente Carter. Então, no universo cinematográfico, esses dois personagens eles foram separados temporalmente. Mas nos quadrinhos, eles são contemporâneos. Tá? O Nick Fury sempre foi, em todos os dois universos, o diretor-geral da S.H.I.E.L.D. E o Dan Dugan era o seu braço direito, nos quadrinhos. Aqui nós vemos então que os dois, junto com o operador da S.H.I.E.L.D., eles estão vendo uma imagem do radar, em que alguma espécie de pterodáctilo, na verdade vários pterodáctilos estão se aproximando do aeroporta-aviões da S.H.I.E.L.D. E aí nós temos uma imagem de 2 páginas, em que o aeroporta-aviões da S.H.I.E.L.D., que também aparece no filme dos Vingadores, aparece no filme do Capitão América, aparece no filme do Homem-Aranha, em vários filmes da Marvel. Esse veículo de grande porte aqui, ele está sendo atacado por um grupo de cães da Nebulosa Negra e de Asas da Morte. Tá? Essas criaturas são criaturas criadas pelos espectros, e inclusive tem um episódio sobre cada uma delas. Tem um episódio sobre os cães da Nebulosa Negra e tem um episódio sobre as Asas da Morte, que você pode assistir depois. Mas aqui então, seguindo, tem um ataque dessas criaturas ao aeroporto-aviões. E aí nós vemos uma grande luta. Eles penetram no interior do aeroporto-aviões, começam a lutar contra os agentes da S.H.I.E.L.D., que aqui estão com roupa amarela na sua maioria. E aí eles vão enfrentando ali com tudo que eles podem, lá com todas as suas armas, mas vários agentes acabam tombando, assim como também os cães da Nebulosa Negra também acabam sendo mortos. Em determinado momento ali, as fêmeas dos espectros, elas assumem as suas formas originais e começam a conjurar um feitiço para destruir o aeroporto-aviões. Mas aí o Nick Fury, ele, em um momento ali percebendo que eles estão quase para perder aquela batalha, ele aciona um botão vermelho enorme, num painel de controle, e fala que eles vão salvar aquela nave, não importa o que isso custe. Não, quando ele aperta esse botão, o que acontece?
o aeroporto-aviões ele aciona seus foguetes e ele se eleva assim, de uma vez acima da atmosfera da Terra. Aí, de repente, né, as espectros fêmeas que estão no casco, né, no convés do aeroporto-aviões, elas são surpreendidas por uma mudança, né, em que elas são repentinamente congeladas. Né? Elas são congeladas e elas morrem. Em seguida, né, aí, o aeroporto-aviões eles já estão fora da zona de gravidade da Terra, e aí eles estão flutuando, né, mas o Nick Fury consegue novamente apertar aquele botão, e aí a nave começa a despencar. Ela despenca assim, de uma vez. Na hora que ela faz a reentrada na atmosfera da Terra, né, aí o efeito, né, da fricção, ela começa, né, a se inflamar na área externa, e aí os espectros que não tinham morrido congelados, eles pegam fogo. Né, ele consegue matar, e aí do interior da nave, né, eles terminam de exterminar os demais espectros, né, matam todo mundo. Então eles conseguiram sobreviver àquele ataque. Em seguida não, né, na verdade algum tempo depois, o Nick Fury, né, que teve esse encontro quase fatídico com os espectros, ele se encontra agora com Ron, o Cavaleiro do Espaço, e a Starshine. Aqui a gente vê, inclusive, né, o Ron ele é bem alto, né? Ele é alto, ele é inclusive mais alto que a Starshine, né, que é também uma cavaleira espacial. Segundo o site Marvel Directory, o Ron tem 2,3 metros de altura. Né? Essa informação ela não tem uma referência nas histórias. Né? A gente vê, né, no traço do Sal Buscema que o Ron é mais alto. Né? Ele é um gigante, assim, né? Ele agarra a Brand e o Steve Jackson como se fossem crianças, né, quando ele os leva voando. Ele é bem alto, assim, mas isso vai mudar depois em outras edições, né, quando o Steve Ditko assumia as ilustrações. Mas ok, então o Nick Fury, né, ele está aqui junto com o Ron Starshine, falando nada mais nada menos com o presidente dos Estados Unidos da América. Né, porque agora, né, a Guerra dos Espectros se tornou um problema militar, um problema de repercussão nacional e ele foi oficializado. Né? Os Estados Unidos agora eles assumiram publicamente que estão em guerra contra os espectros. E a imprensa noticiou quem são os espectros. Então nós vemos aqui, né, o Ron conversando com o presidente dos Estados Unidos, discutindo como que eles vão lidar com essa guerra, né, o que eles vão fazer. Esse presidente com quem Ron está falando é o Ronald Reagan, tá? O presidente que governou os Estados Unidos durante a década de 80. Ele teve 2 mandatos, né? E ele foi, e é interessante, né, ele ser o presidente com quem Ron está falando sobre guerra, porque o Ronald Reagan ele retomou a orientação bélica dos Estados Unidos após um período, né, em que o presidente Jimmy Carter ele tentou mudar um pouco a política externa dos Estados Unidos, tentando trabalhar de forma mais diplomática. Né? Inclusive o Jimmy Carter ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por ter intermediado o acordo entre Israel e o Egito, né? Que durante várias décadas, né, parecia que não ia ter fim o conflito entre Israel e os países árabes. E o Jimmy Carter conseguiu selar um acordo pela primeira vez. Egito e Israel terminaram o estado de guerra entre eles. Foi um dos primeiros acordos, depois Israel conseguiu fazer outros. Infelizmente não ainda tem, né, problemas ainda com outros países árabes ou países muçulmanos da região, mas foi um grande momento. Né? Infelizmente, né, essa orientação pacífica ela acabou quando o Ronald Reagan ele assumiu e ele assumiu uma postura mais agressiva, e ele queria também uma postura mais agressiva em relação à União Soviética. Né? Ele queria acabar realmente com a liderança soviética e com o comunismo, né? Com o comunismo no planeta Terra. E aqui nós vemos agora o Ronald Reagan, né, nos quadrinhos retratado como o presidente que tem que lidar com uma guerra mundial, né, uma guerra contra alienígenas. E aí eles discutem a questão de que o mundo todo está sendo atacado, os espectros estão atacando em todos os países, né, usando seus poderes transmorfos e a sua feitiçaria, né, para realmente acabar com a humanidade.
Ah, depois da reunião com o presidente, né, o Ron, a Starshine e o Nick Fury vão se reunir com o Estado-Maior dos Estados Unidos, né, o comando militar do Exército, da Força Aérea e da Marinha, para discutir como que eles vão lidar com essa guerra total, né? E a Starshine, ela já está meio cansada de ser sempre surpreendida pelos espectros. E ela desconfia de todos. É por isso que o nome da história originalmente é Paranoia, né? A paranoia atacar profundamente, porque agora todo mundo está desconfiado, né? Porque como os espectros mudam de forma e assumem a forma de terráqueos, não dá para saber quem é humano, quem é espectro, né? Então você desconfia de todo mundo. E o Ron foi enganado várias vezes, né? Mesmo tendo analisador, porque ele se recusou a usar, ele confiou nos humanos e ele foi traído, né? Acabou sendo enganado. A Starshine também foi enganada. Agora eles estão fartos, né? Eles não vão mais cair nessa armadilha, então eles desconfiam agora de todo mundo, né? E a Starshine fala, né, que inclusive ali aqueles generais, né, generais, brigadeiros, almirantes podem ser espectros disfarçados. Por isso o Ron não perde tempo e usa o seu analisador de energia para verificar se eles são mesmo terráqueos, e ainda bem eles são. Eles são. Eles ficam assustados, né, pensando que o Ron vai matar eles, né, mas ele vê que na verdade aquele aparelho não é uma arma, né, é só um instrumento de análise. O Nick Fury ele quer saber se eles poderiam replicar, né, aquele aparelho para que eles também pudessem então descobrir quem é espectro e quem não é. O Ron diz que ele tem uma desconfiança, né, de tentar ceder o seu analisador para ser replicado, porque ele tem medo de que espectros infiltrados, né, possam, na verdade, usar essas informações contra, né, o Ron. E ele fala da experiência ruim que ele teve com o torpedo, porque ele também, né, tentou replicar as capacidades do analisador no visor do torpedo, só que os espectros enfeitiçaram o torpedo, e mesmo que o aparelho mostrasse quem era espectro, né, a mente do torpedo se recusava a aceitar. E foi assim que ele acabou deixando os espectros invadirem Clairton, massacrarem a população e no final ser morto, né? Mas ainda assim Nick Fury tem interesse em replicar o analisador. A gente vai ver que isso vai ter uma repercussão que vai afetar os X-Men. Mas nesse momento, na história, né, o presidente Ronald Reagan ele vai em rede nacional, transmitida para todos os países, né, falar sobre a Guerra dos Espectros, e ele vai conclamar, ele vai pedir para que todos se unam contra os espectros. E aqui nós vemos então, né, que todos os líderes mundiais, a gente percebe aqui, né, líderes da África, da Ásia, da Europa, eles resolvem atender ao chamado do presidente dos Estados Unidos, né, e se unirem nessa guerra, né? Aí a Starshine fala que é um momento histórico, né? E aí o Ron comenta, nossa, é um dia glorioso, né? Que finalmente, né, a sua humanidade se uniu, né, deixou seus conflitos particulares e se uniu num propósito comum. Infelizmente, né, isso teve que ser motivado por uma ameaça de destruição, né? É interessante essa união forçada por uma ameaça em comum externa, né? Porque isso foi abordado em uma outra história em quadrinhos, épica, clássica, marcante, escrita pelo Alan Moore, né? E ilustrada pelo Dave Gibbons, que é Watchmen, né? Os Vigilantes. O Alan Moore escreveu essa história em 1986, portanto, depois que a história do Ron foi publicada, né? Então, se alguém se baseou em alguém aqui, né, não foi o Bill Mantlo, né, que se inspirou no Alan Moore, né? Por que eu estou colocando o Watchmen aqui? Né? Porque tem uma coisa similar que acontece em Watchmen, muito parecida com essa história, né, da paranoia. Paranoia Strikes Deep, em que, né, os países do mundo se unem, né, encontram um inimigo alienígena comum. O Watchmen é uma série, né, que ela
o problema principal dela, né, é desvendar quem matou o comediante. O comediante é um personagem que é baseado no Pacificador, né, um herói que já apareceu no cinema, no filme do Esquadrão Suicida. Né, o Alan Moore queria trabalhar com o personagem da Carlton Comics, mas como a DC Comics tinha planos para eles na crise, nas Infinitas Terras, né, e depois reformulá-los, ele teve que fazer então versões desses personagens. Né? E aí o comediante era uma versão do Pacificador. O comediante foi morto, né, e aí o Rorschach, que seria a versão do Questão, ele passa a investigar quem matou o comediante. Essa é a questão de Watchmen. E aí, agora, alerta de spoiler, tá? Tem spoiler aqui, se você não quer saber spoiler, então infelizmente pula o vídeo, porque eu vou contar o final do Watchmen, tá? Então agora já era, tá? Já era. O vilão do Watchmen é o Ozymandias, tá? O Ozymandias que é inspirado no Trovejante, personagem da Carlton Comics. Ele tem a seguinte ideia: a única forma de acabar com a guerra no mundo, né, ou com a ameaça de guerra, que no caso era a Guerra Fria, né, o cenário incomum, tanto para o Alan Moore quanto para o Bill Mantlo nos anos 80, o Ozymandias faz o seguinte: ele cria, né, artificialmente uma criatura alienígena que mata milhares de pessoas em Nova York. Né? E aí ele simula então uma invasão alienígena. Quando isso acontece, todo mundo para de lutar, as guerras, né, no mundo elas terminam, porque os países acham que nós temos que nos unir para enfrentar esse inimigo, porque, nossa, um só deles matou quase uma cidade inteira. O Ozymandias ele fez isso porque ele pensou justamente que a única forma, né, de fazer a guerra acabar no mundo é encontrando um inimigo externo comum. Né? Que não é uma ideia nada absurda, né? Afinal de contas, né, o nazismo uniu os Estados Unidos capitalista com a União Soviética comunista, né? Um negócio que depois parecia assim, contraditório. Mas aí assim, né, uma forma de unir as pessoas é encontrar um inimigo comum. Né? E isso, né, então é uma referência, uma coisa comum que há entre o Watchmen e essa história do Ron, né, na Guerra dos Espectros. E aí no final, o presidente Reagan, ele diz que eles vão enfrentar, né, esse inimigo comum com a liderança de Ron, o maior de todos os Cavaleiros do Espaço. E aí depois de ser perseguido, atacado, né, atacado com armas, com fogo, com mísseis, né, por soldados, exércitos, polícia, heróis, vilões e os mais variadas criaturas do universo durante 200 anos perseguindo os espectros, finalmente o Ron é aclamado, né, no planeta Terra como líder que vai liderar a humanidade na guerra contra os espectros. E a Guerra dos Espectros não acabou. Se você quiser saber como que ela continua e termina, então continue assistindo, curta o vídeo, inscreva-se, compartilhe. E é isso aí.